Olá, vamos falar a respeito da prosa romântica hoje? E aí, gente, o que você já leu a respeito da prosa romântica? Será que você conhece algum livro? Esses livros que mobilizaram toda a sociedade burguesa no século XIX? Vamos falar um pouquinho a respeito daquelas obras que recorrentemente são cobradas nos vestibulares. Então, possivelmente você já deve ter visto alguma lista de vestibular ou mesmo uma prova do Enem que coloque Iracema, Senhora, o Guarani e tantas outras obras, o romantismo, para discorrer a respeito desse movimento. Então, geralmente, o que vai aparecer em situação de vestibular vai ser a prosa mais conhecida, mas nós temos situações de prosas regionalistas e isso é uma característica dos vestibulares por aí pelo Brasil. Então, se tem uma prosa que fala a respeito daquele lugar, possivelmente ela apareça cobrada nessa prova de vestibular. Então vamos atentar a isso. Vamos começar a falar dessa prosa então? Olha só, gente, a prosa romântica é dividida em prosa urbana, indianista, regionalista e prosa histórica. E que prosa é essa? Prosa, gente, só para lembrar, é qualquer narrativa que se dê em forma de parágrafos, ou seja, nós temos a história sendo contada não em forma de poema, mas em forma de parágrafos. Essa prosa romântica brasileira começa com uma obra bem pouco conhecida chamada O Filho do Pescador. Essa obra chamada O Filho do Pescador tem como principal característica a trazer da Europa aqueles valores que já estavam sendo pregados nas obras literárias de lá. Então, você há de se lembrar, se você viu as aulas sobre poesia romântica, que essa poesia começa em 1836. Porém, a prosa começa bem depois. E por que ela vai vindo aos pouquinhos para o Brasil? Porque não havia basicamente público leitor. Quem era o público leitor brasileiro? Os burgueses. E como o Brasil tinha uma parcela de burguesia muito pequena ainda, optava-se a priori, em primeiro lugar, para se ler as obras que vinham lá da Europa. E não se fazia esse romance romântico aqui. Um carinha chamado Teixeira e Souza resolveu escrever uma obra chamada O Filho do Pescador, em 1843, que é a primeira obra do romantismo no Brasil, primeira obra da prosa, beleza? Ainda dentro dessa prosa romântica, a mais famosa de todas, a mais conhecida de todas, foi escrita um ano depois, que vai se chamar A Moreninha. Então, A Moreninha é uma obra que todo mundo conhece, é uma obra que todo mundo se lembra e muitos até consideram que A Moreninha seja a primeira obra do romantismo brasileiro dentro da prosa, mas ela não é. Ela é aquela que explode, que todo mundo lê. E que estratégias eram usadas para divulgar essas obras literárias? Simples, você já ouviu falar a respeito dos folhetins. E o que são os folhetins? São obras literárias que foram escritas dentro dos jornais, dentro das revistas, principalmente dos jornais. Então imagine você comprando um jornal e vindo nesse jornal um capítulo de uma obra. Então você lê esse um capítulo, então na semana que vem ou daqui 15 dias você lê um outro capítulo. Esses capítulos vindo por semana ou a cada quinzena, eram chamados folhetins. Possivelmente você esteja aí na sua cabeça associando esse folhetim àquela série que você acompanha na TV. Realmente tem toda a relevância. A série vem, ou mesmo a novela que você conhece, vem desse folhetim. Ou seja, a estratégia de colocar esses capítulos para deixar um suspense para o leitor. E sim, havia essa estratégia do suspense, o romance recortado. Quando o capítulo estava terminando, colocava-se uma situação de suspense, uma situação de clímax, e então, só na próxima semana ou na próxima quinzena, você ficava sabendo um pouquinho a respeito desse romance, um pouquinho mais a respeito desse romance. E geralmente, de um capítulo para o outro, era sempre esse suspense e ele era resolvido ou não no próximo capítulo. Então essa angústia era algo que agitava a sociedade burguesa leitora do Brasil nessa época. Lembrando, gente, que quem lia esses romances não era a sociedade burguesa do Brasil inteiro, geralmente era a sociedade burguesa ali do Rio de Janeiro. Tanto é que geralmente nós vamos ver o público leitor mais frequente nessa corte mesmo, que é ali no Rio. Não é mais a corte, claro, é esse lugar que antes era a corte,
e que se torna a capital do Brasil. Mas essa capital ainda tem um clima muito colônia, porque os costumes eram copiados da Europa, toda a questão de valores eram valores europeus, algo que nós vamos ver muito nesse tipo de romance. E que romance tem essa questão dos valores europeus, os valores burgueses? Vamos começar falando dele, que vai ser a prosa urbana, tá, gente? O romance urbano ou prosa urbana tem como principal característica trabalhar a ideia de valores burgueses, tá? Que valores são esses valores burgueses? Principalmente os valores europeus, então de como se desenvolver uma sociedade nos padrões europeus. E que padrões são esses? De costumes, de etiqueta. Então é muito engraçado que tem livros que nós lemos dentro desse romantismo da prosa urbana que você consegue enxergar quase que aulas de etiqueta para as garotas burguesas que leem essas obras. É bem interessante perceber que esses valores vão sendo colocados exatamente para que essas meninas aprendam a como se portar bem como as moças europeias. E os jovens também a terem os valores que os europeus têm. Segundo valor burguês que aparece é esse valor quase que cristão. Por que quase que cristão? Nós já temos aqui no Brasil uma consolidação de uma sociedade cristã, predominantemente cristã católica, tá? E esses valores aparecem dentro da obra do romance urbano como uma espécie de vamos solidificar o valor que a menina precisa ter e o valor que o garoto precisa ter. As meninas que liam os romances eram quase que forçadas a aceitar uma sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade cujos valores do masculino, do homem, eram mais predominantes. E os meninos precisavam seguir esses valores, ou seja, o homem colocado como aquele que é detentor de vários poderes e a mulher como aquela que precisa se resignar ou mesmo aceitar a situação de jovem que precisa se casar, ou ainda de mulher subserviente, de mulher puritana. Então esses valores eram muito colocados nas obras e era algo muito claro, muito evidente, todo mundo conseguia enxergar. Algo interessante também que aparece nesse romance é a questão dos tabus. Então tabus sociais são colocados aqui também, mas não para serem empregados como algo legal, mas para serem empregados como algo imoral. Por exemplo, em obras do romance urbano, como Lucília, do José de Alencar, que nós vamos ver uma personagem que por padrões aí da vida, por questões da vida, precisou se prostituir. E ela aparece na obra literária como uma mulher de muita fibra, uma mulher muito forte, que é uma cortesã. No entanto, ela se apaixona e quando você acha que o amor vai salvar a vida dela, que ela vai conseguir ficar com o amor da vida, ela morre no romance. E por que ela morre? Porque ela não pode se dar bem nesse romance. Ela não pode ter um final feliz. Afinal, ela era uma prostituta. Que lição ficaria para as moças burguesas se a prostituta se desse bem, tá? Então isso é um valor que fica muito evidente na obra literária. Senhora do José de Alencar também tem a Aurélia Camargo, uma moça que ganha uma herança, fica rica, tem vários conhecimentos de administração de empresas e tudo mais, mas ela precisa delegar todo o capital dela a um tutor, porque mulheres não podem cuidar de negócios. Ademais, quando ela se casa, porque o casamento é uma imposição social, ela não está feliz no casamento, porque ela de certa maneira comprou um marido interesseiro, que se importava apenas com esse dote dela. No entanto, a Aurélia Camargo tem que se jogar aos pés desse homem amado, falar que ama e se colocar como submissa à figura desse marido, nem que seja no final do livro, porque é uma lição de moral. Meninas, sejam assim, tá? Então isso é muito interessante dentro da prosa romântica. Olha só, gente, quando se fala a respeito das características desse romance urbano, nós temos essas principais, tá? A primeira, a representação dos costumes, como eu disse para vocês. E que costumes vão ser esses? Geralmente europeus, que são colocados aqui. Outra coisa interessante dentro desses romances, que aparece muito nas obras, é a representação de que roupa esses protagonistas usam. Há romances do José de Alencar, por exemplo, que são páginas e páginas e páginas descrevendo o vestido da protagonista, ou ainda descrevendo como a protagonista tem o seu quarto ornamentado, ou seja, como é a mobília do quarto dela. Isso é uma característica muito, muito, muito evidente nas obras. Então, fica claro para a gente
gente que está tentando educar essas jovens. Olha, seja como a jovem do romance. Outra característica, além dos valores morais, é a consolidação da identidade nacional. E veja bem, você já deve ter ouvido, o Brasil recebeu a sua independência em 1822, o romantismo começa em 1836. Logicamente que a gente percebe que identidade nacional é essa que está sendo consolidada? A identidade nacional de jovens que estão se preocupando em serem uma representação dessa juventude europeia. Veja bem, se os meninos saíam do Brasil para estudar em Portugal, chegavam aqui com os costumes portugueses, se as meninas liam obras que tinham esses valores, nós entendemos que essa identidade nacional não é uma identidade que nós temos hoje, né, essa identidade de somos brasileiros originais de fábrica. Eles tinham uma identidade de brasileiros com caráteres europeus. Vejamos aqui quem são os principais nomes dessa obra. Gente, José de Alencar, como eu disse para vocês, é um autor muito evidente dentro desse romantismo e o José de Alencar ele vai ter como principal característica ser romancista, ele também é poeta, ele diz lá na Iracema, por exemplo, ele tem um prólogo em que ele fala que ele não é tão bom como poeta, mas ele é bom também, quando escreveu Confederação dos Tamoios. Nós temos o José de Alencar também escrevendo peças teatrais, então ele é um autor multifacetado, mas a magistralidade dele aparece dentro do romance, da prosa. Que obras relevantes ele escreve dentro desse romance urbano? Como eu já disse, Senhora e Lucíula, são histórias bem díspares, mas que pregam esses valores patriarcais. Isso é a característica mais evidente. Outro autor que nós vamos ter é o Joaquim Manoel de Macedo. Ele escreve a obra que eu falei para vocês, A Moreninha. Gente, A Moreninha é uma obra que quebra um pouquinho do paradigma de heroína dentro do romance brasileiro, porque olha só o nome, A Moreninha. Não, ela não é mulata, mas ela não é mais aquele paradigma de heroína europeia. Então ela não é loira, ela não tem os olhos azuis ou verdes, então ela já tem uma pele branca, mas ela tem os cabelos negros, então ela já está entrando no paradigma de heroína do romance brasileiro. Acredite, isso já é um diferencial. E esse romance A Moreninha também mostra que o amor é um amor perfeito, aquela ideia platônica, aquela ideia idealizada de, olha, o amor é algo que vai salvar a sua vida, ou ainda, o romance é algo essencial para a sua existência. Esses romances românticos tentam comprovar isso para a gente a todo momento. Você já deve ter assistido a filmes assim, você já deve ter lido livros dessa maneira que são contemporâneos, ou seja, eles de certa maneira recriam essa estética do romantismo. Gente, dentro do romantismo brasileiro, dentro do romantismo europeu, nós vamos ver isso. Se você assistiu às primeiras aulas sobre romantismo, você vai perceber que isso acontece lá na Alemanha, isso acontece no romance inglês, isso acontece no romance francês. Então é apenas uma recriação. Então Joaquim Manoel de Macedo vai escrever vários outros romances, e todos dentro da mesma fórmula. O que é relevante é isso, todos seguem uma formulazinha. Primeiro, o romance termina bem quando os protagonistas têm valores burgueses, têm valores que os burgueses exaltam, e o romance não termina bem quando os protagonistas têm alguma característica que desmerece esse burguês, como já foi dito. Outro indivíduo que pouca gente conhece como autor de romance romântico é o Machado de Assis. E por que pouca gente conhece? Porque o Machado de Assis se tornou um grande nome, principalmente com o seu romance da segunda fase, que é realista. Então, olha só, primeira fase do Machado de Assis é a fase romântica, que poucos conhecem. Talvez o romance mais conhecido do Machado de Assis, dentro dessa fase romântica, seja o Helena. Então, pouca gente conhece. E a segunda fase dele, que é a mais relevante, vai ser a segunda fase realista. Mas ele escreve romances como Helena, que eu disse, A Mão e a Luva, e aí a Garcia. Então, ele tem toda uma relevância dentro desse romance romântico. Beleza, olha só. Lembrando um pouquinho, o Machado de Assis é extremamente conhecido pelo realismo, mas o que as provas vão perguntar para você? Geralmente eles perguntam, a primeira fase de Machado de Assis, você se lembra, romântica. A segunda fase de Machado de Assis, lembre-se, realista. Beleza? Vamos falar mais de Machado de Assis na aula a respeito do realismo. Olha só.
E nós temos um carinha muito diferente aqui, que é o Manuel Antônio de Almeida. Por que ele é o carinha diferente? O Manuel Antônio de Almeida vai escrever uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias. E veja bem, por que ele é tão diferente nessa obra? Porque o Manuel Antônio de Almeida vai desenhar a figura de um anti-herói. E o que é um anti-herói? É uma pessoa que dentro da narrativa não tem as características daquele herói burguês, ele não é rico, ele não é bonito, ele não tem valores. Para ganhar a vida, ele passa a perna em alguém. Então ele vai ser aquilo que nós chamamos dentro da literatura de anti-herói. Anti-herói porque ele vai de encontro, ou seja, ele vai contra todas aquelas características de todos esses heróis que passaram aqui pelas histórias românticas. O Manuel Antônio de Almeida, quando resolve desenhar o papel do Leonardinho, que é o protagonista do Memória de Sargento de Milícias, ele já coloca esse jovem como fruto de uma relação não homologada, ou seja, ele é fruto de uma relação entre duas pessoas que não se casaram, ele é fruto de um adultério, ele vai ser um menino que é filho de imigrantes portugueses, essas pessoas são bastante estereotipadas, ou seja, a característica desses indivíduos é estereotipada. Então, Maria das Hortaliças é o nome da mãe dele, então veja bem, é muito escrachado. Além disso, o Leonardinho vai crescendo como uma criança terrível, uma criança que não é nem um pouco próxima daquele ideal de filho que todo mundo quer ter. Ele é uma criança que se torna um adolescente também muito traquinas. E além disso, ele vai ter como mulher ideal uma garota que não tem nada de beleza. Então veja bem, esse Leonardinho, além de tudo isso, vai preso, ele passa por momentos bastante hostis na vida, coisa que esses personagens aqui não sofrem. Eles sofrem, mas sofrem por amor, geralmente. Mas o Leonardinho vai sofrer pelas intempéries da vida, falta de dinheiro, falta de oportunidades. Ah, professora, mas será que esse romance Memória de um Sargento de Milícias não tem uma relaçãozinha com o próximo movimento, que é o movimento realista? Sim, ele tem toda a relação com esse movimento realista. E por que ele vai ter essa relação? Porque você há de perceber que todo movimento sempre tem em alguma obra, ou mesmo no seu finalzinho, uma pitadinha do movimento seguinte. Então, se nós temos aqui uma crítica a valores, se nós temos aqui um personagem que já é esse anti-herói, onde é que esses anti-heróis aparecem bastante? No romance da fase seguinte, que é o realismo. E sim, tem tudo a ver, tá bem? Então você já pode fazer essa analogia. Além do mais, esse protagonista vai ter um final, vamos dizer, bom. Por quê? Porque ele teve quem o indicasse, quem conseguisse uma vaga para ele. Então esse sargento de milícias não foi um cargo suado, mas ele conseguiu isso na base aí da trambicagem, ou seja, ele foi trambiqueiro, ele conseguiu um cargo, veja bem, com base em algo que não é lícito. Então, ele é a prova cabal de que nem todo personagem romântico é um personagem heróico, tudo bem? Então, dentro dessas narrativas românticas, nós vamos enxergar esse tipo de personagem. Uma característica interessante também desse romance romântico urbano, porque veja bem, o romance romântico urbano tem apenas essas características retratadas na cidade do Rio de Janeiro. Anote isso aí, romance urbano só na cidade do Rio de Janeiro. E todos os outros romances, indianista, romance histórico, romance regionalista, se passam em outros lugares do Brasil. Mais uma coisinha para você anotar, os valores que são pregados aqui são principalmente para essa corte, para essa juventude que mora no Rio de Janeiro. Porém, nos outros romances, nós vamos ver uma espécie de crítica àqueles valores que o resto do Brasil tem. É mais ou menos assim. Veja bem como nós, o Rio de Janeiro, somos evoluídos. Vejam bem como nós, o Rio de Janeiro, já estamos à frente do resto do Brasil. Quando você compara, por exemplo, uma obra como Senhora, ou ainda uma obra como Moreninha, e uma obra como Inocência, você consegue notar isso na obra Inocência, que
vai ser discutida lá no romance regionalista, você percebe esses valores lá do interior do Brasil. Então são pessoas mais brutas, são pessoas menos cultas, são pessoas com menos conhecimento cultural, ao passo que no Rio de Janeiro você consegue enxergar romances em que todo mundo é culto. Prova disso olha o que o José de Alencar faz, olha que interessante. De certa maneira, ele está fazendo aquele romance para as meninas ficarem quietinhas nas delas, mas ele está mostrando que cultura nunca é demais. Então, todas as personagens femininas do José de Alencar são personagens leitoras. Então, sempre tem uma cena ou outra em que essa personagem aparece lendo. E isso está mostrando que essa garota burguesa já é bastante diferente. Gente, esses foram os romances dentro do romance urbano, beleza? Assista a próxima aulinha para nós falarmos a respeito dos outros romances românticos brasileiros. Até mais!